Vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos gravando aqui essa aula aqui, hoje dia 31 de janeiro. Vou falar sobre o EB2NW. Só deixar registrado, deixar assim um aviso. Essas minhas videoaulas que eu tenho no YouTube, seja de visto K, de noivo, processo familiar baseado em família, green card, cidadão americano, mudança de status, turista para estudante, extensão de... Isso aí não deixa você habilitado a não consultar um profissional. Eu já vi várias pessoas, extensão de visto, ter visto negado. Várias mudanças de status, ter visto negado. Porque a pessoa, na petição, ela não demonstra que vai estudar e vai voltar para o Brasil. Na extensão, ela não demonstra recursos para continuar no país, porque essa mudança de estado você não pode trabalhar, a extensão de visto você não pode trabalhar, o próprio EB2NW você não pode trabalhar até você fazer ajustamento de status. Ter a simples aprovação do I-140 não quer dizer que lhe dá acesso a você trabalhar, não. Então, isso aqui são norte. As pessoas me perguntar, eu mando o link do vídeo, a pessoa assiste, mas são norte. Então tenha muito cuidado, porque um simples fato de você assistir isso aqui, as pessoas acham que direito imigratório só é preenchimento de formulário, e não é só preenchimento de formulário. Então muito cuidado. Aqui eu vou dar um norte para você do que é o visto EB2NW. Você vai ter uma noção, você vai ter um resumão. Aqui é um resumão do resumão do resumão. Então, assim, é uma aula de 20 minutos. Então, é como se fosse uma consulta que você tivesse comigo, grátis. Pronto, um resumão que você vai ter uma noção se você se encaixa ou se você não tem como se encaixar no visto EB2NW. Vamos lá, vou até adiantar logo. O EB2NW, você tem que estar em território nacional. Você pode estar no Brasil, pode ser pedido pelo Brasil, mas digamos, se você está aqui nos Estados Unidos, você tem que estar com status legal. Ah, eu pedi asilo, posso pedir EB2NW? Não. Ah, eu entrei para o México, posso pedir EB2NW? Não. Então você tem que estar com status. O status mais adequado para o visto EB2NW hoje é o status de estudante. Se você tem visto de estudante, tanto ser pelo Brasil ou mudança de status turista para estudante, o EB2NW se encaixa para você. Fora isso, teria que analisar qual é o seu tipo de visto que você está aqui dentro dos Estados Unidos. Então, quem está fora, quem entrou pelo México não pode pedir EB2NW. Quem tem pedido de asilo não pode pedir EB2NW. Quem ficou um dia de presença ilegal nos Estados Unidos não pode pedir EB2NW. Ok? Vamos adiantar? EB2NW, critério objetivo e critério subjetivo. Critério objetivo é o grau avançado ou habilidades excepcionais. Critério subjetivo é uma jurisprudência de dezembro de 2016, o da Nassar. Essa jurisprudência, lá na frente nós vamos falar um pouco dela. Ela beneficiou, ela deu uma colher de chá, ela beneficiou muito mais aprovações do visto EB2NW. Critério objetivo, grau avançado, advanced degree. Você tem um doutorado, um mestrado stricto sensu, um bacharelado de mais de 5 anos, de experiência progressiva. Critério objetivo. Critério subjetivo. Você precisa demonstrar pelo menos 3, você não precisa demonstrar os 7, mas 3 de pelo menos os 7 que está listado aqui. Documentos acadêmicos, diploma, curso, certificações, 10 anos de experiência, membro de associação, licença para aplicar a profissão. Você quer da OAB, você quer advogado OAB, você quer dentista CRO, você quer médico CRM, engenheiro CREA. E assim, de acordo com a sua profissão. Prêmios e reconhecimento, salário acima da média. Como é salário acima da média? Um dentista no seu país, na sua cidade, ganha uma média de 20 mil reais por mês. Estou dando exemplo de dentista, mas pode ser um advogado, qualquer profissão. Você tem uma média salarial de 100 mil, 50 mil mês. Você tem uma renda acima da média. Comprova isso para o oficial de imigração. Outras evidências que você achar adicionais. O adicionais faltou o I aí, mas dá para todo mundo ler aí que está adicionais. Habilidade excepcionais, exception ability. Para demonstrar para a imigração que você se qualificou para o critério objetivo, grau avançado, habilidades excepcionais, agora o governo vai determinar se você se qualifica para o INIW, National Interest Waiver, interesse nacional, ou isenção da necessidade. É você dizer para o governo que você não necessita de uma oferta de trabalho e nem de uma certificação laboral.
É tipo assim, botar um empresário, botar um médico para se submeter a uma oferta de trabalho, se tornaria mais difícil um médico querer aplicar uma B2NW. Como é que você vai se submeter a um médico a trabalhar? Então você está dizendo para o governo que você não necessita de uma oferta de trabalho e nem de uma exigência de certificação laboral. O critério subjetivo que eu falei sobre a jurisprudência da Nassar, de dezembro de 2016. Antes não era essa, era uma de Nova York, que eu não vou citar aqui, nem citei, mas vamos para o que está valendo hoje. É o mérito substancial e o interesse nacional, está bem posicionado, será benéfico para os Estados Unidos isentar da certificação laboral? Será? Então, essa é uma interrogação na cabeça do oficial. O mérito substancial, demonstrar que a área onde pretende atuar nos Estados Unidos tem mérito substancial, exemplo, educação, saúde, segurança, economia, infraestrutura, tecnologia, pode ser outra aí, informática, muitos aí, informática está em tecnologia. Importância nacional, apresentar provas para estabelecer que os planos propostos por você, peticionário, têm importância nacional. Esta evidência pode consistir no seguinte, mas não está limitada. Vamos lá. Uma descrição, aqui é como fosse, aqui é a montagem do business plan. Uma descrição detalhada dos planos propostos, porque ele é de importância nacional. Provas, documentação de que suporta essa declaração. Você precisa demonstrar isso com provas. Essas evidências devem demonstrar o potencial impacto de tais propostas para os Estados Unidos, que pode consistir em, assim, não precisa que o projeto nem já esteja em execução e nem que ele já tenha sido executado, mas você vai demonstrar se o Estado Unidos lhe der a oportunidade e você executar esse projeto, porque você tem experiência demonstrando no seu país que se você executar esse projeto, vai ter um impacto na economia, você vai empregar americano, vai ter um enriquecimento numa área nos Estados Unidos, não precisa também o projeto, abranger, beneficiar os 50 estados, pode beneficiar uma cidade apenas, não precisa nem o estado todo, só uma cidade num determinado condado. Pode ser, o projeto só vai beneficiar só a cidade de Ocala, na Flórida. É um projeto de agricultura. Ocala é uma região aqui na Flórida, quem não conhece, tem muitas fazendas. O seu projeto vai beneficiar só Ocala, uma cidade da Flórida. Vai beneficiar só Tampa. O seu projeto vai beneficiar somente Orlando. Não tem problema. O oficial de justiça vai ver com bons olhos. Agora nós vamos para a parte da petition letter. A sua petição. Você vai... Voltando aqui para a petição, é um passo do processo muito importante. Em seguida, outro passo muito importante, você tem que conseguir pelo menos 5. No mínimo 5. Você pode conseguir 6, 7, 8, até 10, quanto você quiser. A carta de recomendação. O que são essas cartas de recomendação? Essa carta de recomendação é alguém que lhe conhece, alguém que trabalhou com você, alguém que usa o seu trabalho, que você desenvolveu, a sua pesquisa, o seu método, ela diz, não, eu uso o método que o doutor fulano de tal desenvolveu, eu comprovo isso, que ele vai dizer para o oficial da importância que foi ter conhecido o seu trabalho. Essa carta de recomendação ela é muito, tudo no processo do EB2NW ele é muito importante. A petição, a petition letter é muito importante. Essa carta de recomendação não subestime a carta de recomendação. Tem todo um critério para ela ser elaborada. Então, por isso que eu digo, esses videoaulas não impedem você contratar um profissional com experiência, com expertise no assunto, para que venha lhe auxiliar. Eu estou lhe dando o norte. Saber o passo a passo, como vai ser o seu processo. Eu não estou mandando você fazer o seu processo. Quer fazer, você fica bem à vontade. Uma das partes mais importantes é agora a petition letter. Nessa carta você vai como diz outro, você vai lhe vender, você vai dizer para o oficial que você é tudo aquilo que você está querendo propor para os Estados Unidos. Você tem que ter uma média de 20. E outra coisa, é muito importante que na petition letter você
bote realce. Quando você quer se dirigir uma página 4, uma página 5, o que eu estou falando aqui está na documentação na página 5. Você bota tipo uns tabzinhos que você compra em livraria, para ficar mais fácil você facilitar a vida do oficial, né? Afinal de contas, você quer vir morar no país dele, então ajuda o trabalho dele, para que ele possa também lhe ajudar na sua aprovação. Aqui fica o slide para você ler, então você fica mais à vontade. É na Petition Letter que você vai se vender para o oficial, demonstrando dimensão da importância do profissional que você é. Você vai explicar de uma maneira clara, seja claro, você pode usar termo técnico? Pode, mas você precisa ser claro com ele. Sempre que você usar uma coisa muito técnica, você traz no rodapé, na explicação, dizendo que aquilo significa, afinal o oficial ele não é médico, não é advogado, não é engenheiro, não é tecnólogo, ele não é agrônomo, ele não é uma série de profissões, ele não pode ser todas as profissões. Então o oficial, tanto homem como mulher, você explica para ele, numa linguagem também clara, que ele possa entender a sua intenção. Eu dei um exemplo aqui, Leonardo, sou advogado no Brasil, paralegal nos Estados Unidos, já trabalhei em 3 estados, com 3 OAB, OAB Paraíba, OAB Ceará e OAB Amazonas, e eu digo para o oficial que ele vai encontrar isso na página 4. Eu facilito a vida do oficial, que ele fica mais fácil de ele ver, deixa eu comprovar aqui se o Leonardo mesmo tem essas 3 OAB, aí ele vai atrás, achei, tá, ok, pronto. E volta ao processo novamente. Do que você deixar o oficial sair procurando, com milhares de páginas, centenas de páginas, ele sai procurando a sua informação que você colocou no processo. Então você facilita a vida dele, para que ele facilite a sua. Afinal, você quer vir morar no país dele, é isso? Agora vamos lá, as partes também muito principais. O idioma. Estou falando aqui, mas não precisaria nem falar. Você tem que mandar todo o processo em inglês. Tudo. Não tem exceção, tudo é em inglês, tudo. O endereço correto e datar. Datar você tem que se lembrar que nos Estados Unidos começa com o mês janeiro. Se você vai datar um processo hoje, janeiro, 31 de 2024. Você escreve janeiro em inglês. Eu escrevo janeiro em inglês, 31, 24. Só o janeiro que eu escrevo por extenso. Agora vamos para linhas gerais desse empreendimento popular. Aqui vamos à parte do Business Plan. O que é o Business Plan? Você vai demonstrar que o seu projeto, se o oficial lhe aprovar, ele vai trazer muito benefício, como eu falei lá atrás na aula. Não é obrigado a abranger, não, o meu projeto vai abranger os 50 estados, não. Você pode abranger só uma região, como eu falei no exemplo de Ocala. Seu projeto, você é um agrônomo, e você tem um projeto de solo, e vai abranger só Ocala. Maravilha. Mas você tem que demonstrar como você vai executar esse projeto. Ele nem precisa estar sendo executado em nenhum local, nem precisa ter sido executado, mas se você, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, se o oficial lhe der a oportunidade de você aplicar nos Estados Unidos, esse seu projeto ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele vai gerar uma economia forte, ele vai gerar uma série de coisas. Então é no Business Plan que você alavanca esse seu projeto. Esse slide aqui é como eu falei lá da NASA. Para um pedido bem sucedido de isenção de interesse nacional, o empreendimento proposto, embora a decisão da NASA em 2016 tenha expandido e facilitado a vida de muita gente, eu já falei antigamente, para a obtenção do Green Card nos Estados Unidos, uma ampla maioria de candidatos tinha visto negado. Por quê? Porque o empreendimento que ele demonstrava, ele não trazia por oficial uma segurança que o seu projeto, você não era específico, você não demonstrava planos de execução. Então o oficial da justiça, o oficial de imigração, ele não pode ter dúvida. Ele não pode ter dúvida. Mas ele também não precisa ter 90% de certeza. Ele só basta ter 50 mais 1. Se ele tiver 51% de certeza, o seu visto B2NW será aprovado. Lá na frente eu falo isso aí. Eu trouxe um exemplo para o direito brasileiro. No direito brasileiro, o direito criminal, o direito do processo penal, o promotor tem que ter a prova 100% de que o acusado é culpado, senão ele tem que ser absolvido.
Já no direito imigratório, não precisa ter essa prova robusta, esse convencimento do agente 100%. Ele não precisa ter esse convencimento 100%. Se ele tiver alguma dúvida, mas se ele tiver 50 mais 50% e 51%, o seu visto vai ser aprovado. Eu dou um exemplo aqui. Ó. A quantidade de prova necessária para se provar algo. Lá no finalzinho eu escrevo aqui. Ó. Nesse caso, a jurisprudência determinou, a jurisprudência da Nassau, que maior do que 50%, provavelmente 51%, basta um imigrante conseguir demonstrar por 50% de que se qualifica para beber o seu visto vai ser aprovado. Não precisa você demonstrar 90%, 100%. Se você conseguir convencer o oficial de imigração 50%, você tem possibilidade de ter o seu visto aprovado. Costumo dizer, isso é norte, eu estou lhe dando norte. Você pode ler os slides aí que vai ficar disponível na aula, então você pode pausar, assistir e ver aí o que eu coloquei. Agora vamos lá, chegando aqui para o final, checklist, você vê o endereço correto que você vai mandar, a taxa de primeiro momento, hoje, estou gravando essa aula dia 31 de agosto, o ajuste de estado está fechado, tem que seguir uma sequência, a taxa dos 140 não vai ter aumento, hoje no aumento que saiu dia 31 de janeiro não vai ter aumento, continua sendo $700. O business plan, todas as evidências de grau avançado, habilidade, você pode ter as duas. Tem pessoas que vai ter as duas, vai ter o grau avançado e habilidades profissionais. Que seus planos nos Estados Unidos tenham mérito substancial e importância nacional. Você está bem posicionado para mover os planos dos Estados Unidos. Que na totalidade de tudo que você falou, 51% os Estados Unidos tem mais a ganhar com você, lhe isentando de você ter uma certificação laboral e uma oferta de trabalho para proteger o cidadão americano. Então é basicamente assim. Você tem um norte, volto a dizer, você está tendo um norte do visto EB2NW. Não impede, não deixe de você consultar um profissional para você fazer o seu processo. Eu deixo aqui meus contatos, telefone, WhatsApp, e-mail, o que você precisar de mim, se eu puder lhe ajudar, eu estou à disposição, ok? Um abraço e Deus abençoe a todos.